Sejam bem-vindos ao canal Cellos Garage, aqui diretamente dos estúdios TPcast. Eu sou o Cello e tenho a honra de receber hoje aqui Walter Aranti, um professor, 30 anos? Não é mais de 30 anos? Mais de 30 anos lecionando formando pessoas nas universidades desse país. Obrigado pela presença, meu titio. Bom demais, cara. E aí, bicho, como é que... Conta pra nós. Ah, lembrando que esse podcast tem o oferecimento de Pablo Bernard, hein? Acesse o site pablobernard.com.br e o Instagram Pablo Bernard Oficial. Segue lá se você quer um sapato, uma bolsa e ajuda o Tchelão a comprar mais um carro velho aqui, pelo amor de Deus. Né? E aí? Bem, é um privilégio, né? Um prazer estar Obrigado aqui, pela cara, presença. Conversar com você. Aí. Segunda vez, legal. Né, meu? Já voltou, Segunda né? Vez. Quando é bom, a gente chama de volta. Né? Mas é um tema que é um tema sempre legal de você voltar com ele, né? É bem recorrente, cara. Pois é, importante, pois é. Fala um pouco aí pra galera que tá chegando agora. A gente ganhou muitos seguidores desde a primeira vez que você participou. Um pouquinho da tua formação, da tua especialidade, onde é que você tá navegando hoje aí? Bem, eu comecei minha carreira trabalhando em banco, né? Trabalhei aos 14 anos de idade, já era bancário. Trabalhava no Bradesco, como todo bom cidadão osasquense ali e tal, naquela região. Trabalhei 3 anos, depois fui para a área de metalúrgica, trabalhei no Grupo Cobrasma, Braseixo, na época, fiquei lá uns 5 anos. Depois ingressei em auditoria. Eu trabalhei em auditoria independente, né? Foi um aprendizado assim, muito grande mesmo. E depois da auditoria independente, fui para a auditoria interna. Então, eu trabalhei em empresas como CIA, trabalhei na Copersucar há 15 anos, fui diretor da auditoria interna da Copersucar, trabalhei na Alpargatas, trabalhei na Fórum, trabalhei numa cacetada de empresas, né? E sempre na área de auditoria interna. Em 2006... em 2001 eu trabalhei também na Siciliano, lembra aquela rede de livrarias, né? Uhum. Depois virou Saraiva, Siciliano quebrou, Saraiva também quebrou e todo mundo que vendia livros quebrou. Hoje praticamente não existe livrarias no país, são muito poucas. Uma coisa, inclusive, que a gente vai abordar, né, cara? O que aconteceu, né? Hoje em dia as pessoas lançam livros, né? E... Quem que lê, né, cara? Uma fatia muito pequena, né? Mas vamos lá, termina seu currículo, depois a gente fala um pouquinho disso aí. Tá bom. E em 2006 eu montei minha empresa, que é a Qualifica BR, voltado à consultoria de empresas, auditoria, treinamento e também recursos humanos. E hoje eu estou bastante focado em recursos humanos. Então eu já estou aí há 20 anos praticamente nessa área, tocando diversos trabalhos, mas pela minha experiência em grandes empresas e tal, eu consigo hoje prestar uma consultoria na área financeira, na área comercial, na área administrativa. Então eu faço projetos de toda a natureza, né? Tenho parceiros também muito fortes em algumas áreas, como, por exemplo, fiscal tributário, tecnologia, tal, que você requer uma expertise, né? Para aquele tema. E paralelo a isso, né, foi em 1986, eu entrei na área acadêmica. E um amigo meu me convidou para dar aula no Unifiel, que é uma universidade de Osasco, que praticamente está virando pó já há algum tempo. Uhum. E eu fui para essa área acadêmica. Então, de lá eu nunca mais saí. Então, eu trabalhei no Unifiel, eu trabalhei na Mackenzie, eu trabalhei na Uninove, trabalhei na FACFIT, em Osasco, que é uma faculdade que era referência em termos de, por exemplo, economia, engenharia. A economia chegou a ser superior à USP, até para você ter uma ideia. Era muito relevante a faculdade. Tive o prazer de trabalhar com 14 anos, mas depois o município acabou. Tinha uma participação do município nessa faculdade e mudou a política de Osasco. Entrou um pessoal aí que era contra o município fomentar o ensino superior e acabou fechando a faculdade. E hoje estou na FATEC. Tem algumas disciplinas da FATEC. Ou seja, eu nunca tirei o pé da área acadêmica. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Estar em sala de aula, para mim, é um grande barato. É muito legal você conviver com a molecada. Você vê, por exemplo, as mudanças assim, de gerações, né? Como eu estou há mais de 30 anos, eu vejo muita mudança. Muita mudança. E eu vejo, assim, por exemplo, como você acaba... Com o passar do tempo, você vai ficando mais velho e tal, já passei dos 60, você vê que você fica desconectado por exemplo, com a geração. Com a realidade, né? Então, por exemplo, hoje eu dou uma aula técnica, dou vários assuntos voltados a negócio e tal,
Mas o comportamento da molecada é bem diferente, né? Que louco isso, cara. É uma surpresa. O que mais mudou, assim, do cara da década de 80 pra molecada de hoje, cara, dentro de sala de aula? Era o interesse, porque na década de 80, por exemplo, o jovem ele queria entrar numa universidade, ele já pensava em ocupar um cargo na empresa, melhorar a empregabilidade dele para o mercado. Então, ele era um cara mais objetivo em termos de carreira, né? Uhum. Hoje não. Hoje você vê alunos assim, não importa o curso, eles estão ali, muitos estão ali porque estão e a perspectiva mudou. Eu já tinha eu havia sido alertado até pela minha filha, Flávia, ela falou, porque ela dá aula também, a professora falou, mudou muito o comportamento nesse sentido, né? Então hoje, por exemplo, se eu pergunto na sala de aula, qual é a perspectiva para daqui a 5, 10 anos? Eu não tenho perspectiva. Eles estão muito vivendo o presente, sabe? Uhum. É uma geração, por exemplo, que não acumula bens. Não, vou comprar meu carro. Não, eles não têm a preocupação de comprar um carro, comprar um imóvel, adquirir bens. Não tem. É uma geração muito presente, menos futuro e mais presente. É diferente. É o perfil da nova geração. Então, caramba. E aí, levando por esse lado, deve ter as exceções que ainda... É claro, de né? forma genérica. Né? As exceções que vão acabar se destacando lá na frente e que vão ser os caras que vão se dar bem, né? Muitos assim se destacam e vão se dar bem, mas muitos também que têm esse perfil hoje, ele vai se dar bem. Ele está indo na velocidade dele, sabe? Ele sabe que a oportunidade vai chegar. A não ser aquele, por exemplo, que não está investindo no conhecimento, aquele cara que não estuda, aquele cara que não foca, por exemplo, o ensino, já que ele está ali. Então, esse cara vai acabar ficando para trás. Então, eu vejo muitos jovens, na faixa, vamos imaginar aí, 20 e poucos anos, que não tem nada, não concluiu o curso, não tem um trabalho legal, não tem uma remuneração, então ele está patinando, ele vai ficando para trás. Essa falta de objetividade em termos ou a falta de clareza do que ele quer para a vida dele no futuro, faz com que ele perca tempo. Eu acho que ele vai perdendo tempo ali e fica mais complicado recuperar. E você acha que essa transformação teve uma ação direta na educação dos pais, que foi basicamente a minha geração, que é a geração dos 50, né, hoje aí, que tem essa molecada aí de 30 menos. Né? Então, o que foi que mudou? Porque nós somos de uma geração que acho talvez a única, né? A minha geração talvez não, é a única que viveu metade da vida sem tecnologia e a outra metade com tecnologia. Então a gente consegue navegar nos dois lados, né? Nos dois mundos, de sem tecnologia e com tecnologia. E essa molecada hoje aí, eu me refiro molecada, estou falando de 30 menos, vai? Eles já nasceram sem saber o que é o mundo, não conhece um mundo sem celular, né? Não conhece um mundo sem computador, não conhece um mundo sem... Não sabe o que é um plano de expansão, né? Não sabe, verdade, não sabe. Mas assim, não sabe o que é um aparelho de telefone discado, né? Só viu em museu, né? E aí você acha que foi esse acesso à informação, esse acesso a coisa muito rápida, que chega muito rápido, foi o que mudou? Ou você acha que tem uma parcela da minha geração que falou assim, caralho, eu vivi metade da minha vida sem nada, agora que eu tenho tudo, eu vou dar tudo pro meu moleque, vou dar tudo para esse cara aqui. E aí acabou transformando a forma de educação deles, ou a forma de pensar deles? Olha, eu acho que tem tudo, de tudo um pouco, mas é claro que a família ela forma, né? A família ela é muito importante. Eu fiz o meu doutorado e o meu tema era a influência da família no aprendizado e formação do jovem. Então eu pesquisei muito sobre essa questão da influência da família. Você fala assim, família influencia? Claro que influencia, é óbvio. Mas quando você faz um trabalho de pesquisa científica, você comprova, você fala, influencia por quê? Tá aqui os dados, né? Pesquisei e tal, falei com... 600 jovens para poder chegar nessa conclusão. A família ela tem uma importância muito grande na formação. Com certeza, a família ela forma o caráter, ela forma a personalidade. Então, nós somos muito parecidos com nossos pais. Como dizia a Legião Urbana, né, o Renato Russo falava, nós somos iguais aos nossos pais, né, alguma coisa assim. O Belchior também já falava isso. É uma verdade mesmo. Nós somos muito parecidos, porque a influência é muito grande, principalmente da mãe.
A mãe tem uma influência maior do que a do pai, também comprovado isso cientificamente. Agora, veja, o pessoal que é o chamado nativo digital, que é a geração aí dos 30, né, para baixo aí, esses caras, eles vivem num mundo que hoje a informação é muito mais fácil, né? Ficou tudo muito mais fácil. E quando os pais eles facilitam isso, dá um aparelho, né? O filho completou lá 6 anos, já dá um celular para o moleque, a criança começa a ter um contato com muita informação, um mundo completamente diferente. Eu acho que isso contribui, tem um lado positivo, que é legal, que a pessoa se informa, mas tem um lado também negativo que, quando você conversa hoje com um jovem, por exemplo, 18 anos, assim, vou generalizar agora, né? Mas qual é o conhecimento de mundo que esse jovem tem? É praticamente nenhum. Ele tem aquele conhecimento dos grupos de mídia que ele participa. É uma coisa assim muito restrita, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, a internet ela te dá muita informação, mas pouco conhecimento. São coisas muito superficiais. Então, essa garotada, eu vejo assim, você fala de um assunto, olha, eu estou lá na faculdade e falo, pessoal, está acompanhando a questão, por exemplo, do CLT, do PJ? Não. É um assunto que está em pauta. Não. Acompanharam aí o conclave? Pô, que porra é essa de conclave? Sabe? Não. Eles estão... Caramba, eles acompanham o quê, então? A minha pergunta é o que eles acompanham? Eu também vendo o vídeo do Cariani no Instagram. Caramba, meu. O que essa molecada está acompanhando? O que eles estão vendo? Não tem informação. Sabe? Ao mesmo tempo que a informação ela tá fácil, está na mão, os caras não vão atrás, né? E tem o lance de ler apenas três linhas, cara. Que não é nem um parágrafo, passou disso. Tanto é que os portais de internet hoje, eles dão a notícia ali, o que seria, antigamente a gente chamava nos jornais de manchete, né? Hoje tá lá as manchetes que já elas estão resumindo um determinado assunto, que o cara lê aquilo, ele não clica para ir lá ver a fundo, né? Às vezes é clickbait que tá ali, a história vai muito mais além do que tá ali, né? E aí, ao mesmo tempo que a informação tá na mão do cara, os caras não vão buscar. E aí, cara, qual é o futuro que nós vamos ter de governança política, né? Quero dizer, do país, quando a gente tem a gente vai ficar velho e a gente, quando ficar velho, vai estar esse pessoal como presidente, esse pessoal como senador, esse pessoal como deputado. Como é que vai ser a parada? Qual é o seu ponto de vista? Então, aí tem até outros fatores, cara, mas fala assim, a gente volta lá para a educação, né? Pô, a educação, cara, ela é muito ruim, muito ruim. A educação básica, ela não é tão ruim. Os municípios até que fazem a maioria deles, pelo menos em São Paulo, faz um trabalho legal. O Ceará é o melhor de todos, né? O melhor estado em termos de educação. Mas o Ceará todo aquilo que o Ciro fala, que o Ceará é uma verdade, né? Pega os índices de desempenho em português e matemática, o Ceará está sempre lá na frente. É impressionante. Então os municípios têm que fazer bem, eles fornecem refeição, porque é aquela história. Criança de barriga vazia não aprende. Ninguém aprende de barriga vazia. Não tem como, você tem que estar bem alimentado, tem que estar legal. Então os municípios fazem, mas quando a criança ela sai do ensino básico e ela cai no médio, é aí que reside o grande problema. É um grande problema mesmo. Por quê? Porque ali hoje é o pior ensino que existe. Na minha opinião, o pior ensino que existe é o ensino médio. Né? Em São Paulo ele é horrível, ele é muito ruim e ninguém consegue dar um jeito nisso. O aluno ele não lê, ele não interpreta. Então, o aluno que ele não interpreta, ele não consegue entender o que ele está lendo, né? Às vezes ele até imagina que ele entendeu, mas ele não entendeu. Então ele é um cara que ele vai crescer. Se ele não tiver um complemento, ele vai chegar às vezes a uma faculdade, ele vai conseguir continuar não entendendo. E se ele fizer um curso em EAD, então, aí é que ele não vai entender mesmo, né? Porque EAD é uma coisa absurda, a maioria deles aqui com raríssimas exceções, o EAD ele é terrível, cara. Eu consigo fazer uma prova de física no EAD e me dá 5 minutos. É só botar no ChatGPT e faz qualquer prova. Pois é. Não tem como. Então, como é que você vai exigir do aluno como você vai avaliar se realmente ele entendeu? Outro ponto é que as pessoas não leem isso que você falou, o cara lê o resumo, lê a manchete, não, já tem um conhecimento. Não tem. Ele não tem, é totalmente superficial. Você parece, vocês estão atualizados? Não estamos atualizados. Não estão.
Você lê uma manchete e, dependendo de onde você lê, ela está distorcida. Sim. Dependendo do veículo, ele dá uma manchete diferente, né? Sim. Cada um dá uma manchete diferente. São os clickbaits também, né? Botam uma coisa para chamar atenção ali. Já de uma tendência também, né? Criticando ou não. Isso é muito comum, né? Para você ter uma ideia, essa é uma pesquisa que foi de cair o queixo, cara. Uma pesquisa recente. Dos 10 livros mais vendidos no país, agora, recente, os 10 livros mais vendidos no país, 5 livros são de autoajuda. Como enriquecer em 30 dias, como fazer fortuna, como se dar bem no mercado de trabalho, como ter sucesso na empresa, sabe? Ou então aqueles títulos absurdos, né? Como ser foda, como ser pai rico, pai pobre, aquela, sabe? Isso aí é uma quinquilharia de tanta asneira, tanta coisa que você, só depende de você, sabe? Puta, é uma coisa grotesca. 5 livros são de autoajuda e 5 livros são de colorir para adultos. Tá brincando. Porra, 10 livros. Não tem uma literatura brasileira, internacional, não tem um livro de literatura, não tem. Ou seja, isso é o caos. É o caos, as pessoas não leem. O brasileiro ele lê menos de um livro por ano, menos de um livro. O argentino lê mais que a gente, o chileno lê mais que a gente, o uruguaio lê mais que a gente. A gente está aqui num lugar aqui que realmente não se lê. Então, esse aluno, voltando ao ensino médio, ele entra no ensino médio, ele tem um ensino médio ruim, é claro que estou generalizando aqui, existem claro, ótimas deve ter escolas. os gênios aí, né? Tem escolas boas, mas assim, no geral, o que a gente vê, e os testes, as avaliações demonstram isso. O aluno ele sai do colégio, praticamente alguns semi-analfabeto. Uma outra pesquisa que eu achei muito legal aqui, que é chocante, nós temos 19%, isso aqui é do IBGE, é um índice oficial, nós temos 19% de analfabetos no país. 19%. Caralho, é muita coisa. 19%. Mas o pior, nós temos 35% de analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é aquele cara que ele consegue escrever o nome dele, ele consegue ouvir, ele consegue ver uma placa de ônibus e só. Esse cara, ele vai estar marginalizado, principalmente no mercado de trabalho. Ele não vai conseguir. Eu vou além ainda, viu? Porque o analfabeto funcional, na minha opinião, é esse pessoal que vai até para o mercado de trabalho, que às vezes até cursou uma faculdade, mas na hora de o cara escrever um texto, ele escreve um português completamente equivocado, errado, com um erro de concordância, com erro gramatical, com escrita, onde é S é com C e aquela coisa toda. E não sabe escrever, não sabe. E aí, a hora que você dá um texto pro cara de 4 linhas, ele não sabe interpretar. Então, e tá ali, cara, tá formado de formação de administração de empresa. É verdade, cara, verdade. Algumas universidades ainda resistem, né? Graças a Deus, tem muitas universidades. As públicas todas resistem. As públicas vão muito bem em todas as avaliações. Mas as privadas são poucas. Vi agora, por exemplo, no último foi feita uma análise aí, a Mackenzie se destacou com a melhor faculdade privada na área dela. Lá. Foi muito legal. Inclusive, eu fiz Mackenzie. Mas são poucas, né? Agora você pega as grandes... por exemplo, se você pegar hoje pega, por exemplo, o grupo Cogna, que é a Anhanguera e que é a antiga Croton, né? As duas se uniram em 2017 e fundaram a Cogna, que tem mais de 1 milhão de alunos, tem uma ideia? 1 milhão de alunos. Sendo que disso 1 milhão, 60% é EAD. Hoje, o que se vende no país, 60% do curso superior é EAD. Pô, mas tem curso EAD que é legal? Tem curso que é bom, é claro. Você faz curso de Harvard em EAD. Você faz curso na UAM. O estado de São Paulo tem lá que é Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo. É uma faculdade muito boa. Para quem está nos ouvindo, explica o que é o EAD. O EAD é um ensino à distância, né? Ah. É aquele ensino que você faz todas as disciplinas à distância. Ah. O lado positivo do EAD é que vou imaginar, você mora em Roraima e você quer fazer um curso aqui na USP, você faz. Uhum. Faz à distância, tem cursos muito bons. Então, o EAD o ensino chega a qualquer um, basta ter uma internet, né? Tá. Você hoje com o Starlink lá, você chega em qualquer lugar. Sim. Agora, existem os problemas, porque no meio desse negócio aí, tem muita gente só ganhando dinheiro.
ganhando dinheiro. Eu lembro muito bem que o dono lá, não lembro do cara lá, o antigo dono da Anhanguera, ele falou, meu negócio não é ensino, meu negócio é ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro. Empresário, pô. Então você pega determinados cursos, o cara pega, sei lá, principalmente pós-graduação. Pós-graduação é um negócio complicadíssimo, cara. É assustador. Assustador. Você faz um curso de 360 horas, é hora pra caramba, mano. Você faz um curso desse em 4 horas. Não tem controle sobre a sua frequência, quanto tempo que você ficou logado, alguma coisa assim. Aí você faz uma prova que nem é você que faz, e você consegue o certificado que você é pós-graduado. Então, esse mercado de pós-graduação está prostituído, cara, é uma coisa muito séria. É danoso demais para o nosso país. É uma vergonha. É claro que tem coisas muito boas, cursos sérios e tal. Qual seria a solução, cara, na sua opinião? Você que está no mercado de ensino tanto tempo, qual seria o melhor dos cenários? O primeiro seria o MEC, que é o Ministério da Educação. Ele fazia o trabalho dele. O MEC, digamos assim, até 2017, ele só se preocupa com o curso superior. Naquela época, por exemplo, que foi 2013, quando o Lula, depois a Dilma, eles fizeram aquele acordo com as universidades privadas, aí lançaram o FIES, o financiamento estudantil. Cara, despejaram bilhões de reais nas mãos dessas universidades privadas. Os caras enriqueceram e viraram o que são hoje. São monstros do ensino aí, né? Como eu falei, a universidade tem mais de 1 milhão de alunos. É aluno pra caramba. Então, o MEC se preocupou muito com o ensino superior, mas no sentido de vamos abrir escola, vamos fazer o aluno chegar, ele vai ter o acesso ao ensino superior. A ideia era aumentar a quantidade de pessoas com nível superior, né? Mas sim, e dar o acesso. Péssima, né? Você fala assim, o cara que não tinha acesso, agora ele passou a ter, ótimo, isso é um ponto positivo. Mas totalmente sem controle. O objetivo ali não era esse, o objetivo era outro, o objetivo era econômico, era favorecer muitas escolas, muita gente, Anhanguera, Estácio, outras escolas, foram muito favorecidas. As universidades privadas, quase todas foram favorecidas nessa época, porque vou imaginar que a mensalidade de uma faculdade era R$1.000. E aí ela tinha lá 300 vagas. Aí o governo fazia o quê? Passava para a escola lá os R$300.000. Mas, na realidade, aquele curso ali custava R$200, R$300. Sabe? Então, as faculdades foram embolsando dinheiro, e enriqueceram para caramba. Muita gente ganhou muito dinheiro aí. E o ensino? Ele ficou para trás. O ensino ficou secundário. Então, o MEC não fez o papel dele. O Estado se ausentou, digamos assim. E com relação ao ensino básico, médio, que também é responsabilidade do MEC, tudo bem que o fundamental é o município que cuida e tal, o médio é o Estado, mas está subordinado ao MEC. O MEC que dita as regras aí, como deve ser. O MEC se ausentou o tempo todo. Então, o ensino está largado. Quando a gente fala assim, tem que investir em educação, é básico. Se você fizer o básico, pelo menos ali, formar a criança, né? Formar ensino médio, dar um curso técnico com qualidade. Por exemplo, a FATEC ela tem as ETECs, né? Que é o ensino técnico da FATEC, é um ensino técnico muito bom, mas muito bom mesmo, do governo do Estado, muito bem estruturado e tal. É um ensino profissionalizante. Então, veja, quando você faz uma coisa planejada, uma coisa realmente com professores qualificados, né? Hoje você não dá aula, por exemplo, numa universidade pública ou numa FATEC, se você não tiver doutorado. Quando muito mestrado, não dá. Quando o governo, por exemplo, incentivou o ensino privado, qual a exigência de muitas escolas de ensino privado? Às vezes o cara tem uma pós-graduação que ele fez EAD e ele está habilitado. Então não é exigido mestrado, não é exigido doutorado, não é exigido nada. A qualificação do professor. Tem professores bons? Claro que tem. Mas você tem que investir na qualificação. A mesma coisa no fundamental e no médio, tem que investir na qualificação. E junto com isso, pagar salário, porque quando você não paga salário legal, você não atrai os melhores. E você não aumenta a concorrência. Então, eu vejo muito assim, esse dia eu vi um cara, estava selecionando uma moça, ela era gerente de banco, e ela falou, meu objetivo agora é ser professora. Eu vou prestar concurso, eu vou ser professora. Mas qual a sua afinidade com o ensino? Nenhum. É zero. Eu falei, eu estou vendo uma possibilidade de carreira. Vou fazer uma transição de carreira. Cara, eu faço isso, mentoria de carreira e tal. Mas assim, eu vejo uma gerente de banco, isso mudando um pouquinho de assunto, que é gerente de banco,
Gerente de banco você se ferra muito no mercado, grande parte. Porque o cara trabalhou lá 20, 25 anos no banco, ele era gerente de uma agência. Aí você vê lá, qual o cargo dele? Era gerente, o Customer Service, ele era o gerente o Prime, alguma coisa assim. Mas o que você fazia? Você ficou anos lá fazendo o quê? Eu fiquei administrando as contas e tal, mas, quando você quer fazer eu vou fazer o currículo dessa pessoa, eu tenho que fazer uma terapia com a pessoa. Me fala o que você sabe fazer. Você consegue hoje administrar o setor financeiro de uma empresa? Você conhece o comercial? Eu já ouvi isso, não, mas o comercial... Como você não... Você não pode dizer que você não conhece o comercial. Você ficou vendendo o produto do banco durante 20 anos. Você era vendedora do banco. O que você vendia? Eu vendia aplicação, vendia investimento, seguro. Você era uma vendedora, então você tem habilidade comercial. E você não colocou no seu currículo. Então você tem que ficar extraindo da pessoa informação dela mesma, da competência que às vezes ela nem sabe que tem, ou muitas vezes não tem. Né? Porque ficou muito tempo ali e... Vira mecânico, né? Vira automático, né? Uma coisa... Então se acostuma, se acomoda naquilo, não investiu na profissão, não fez uma capacitação. O caso de banco é muito notório para mim. Você pega um gerente de banco, o cara que chegou à gerência de banco, ele tem que ter lá a CPA 10, que é aquela certificação, né, da Andima, Associação dos Bancos. Ele tem que ter a 10, tem que ter a 20, tem uma outra certificação chamada CEA, que é para você gerir carteiras de investimento e tal. Então, cara, essas 3 qualificações é obrigatória para um cara que trabalha em banco, principalmente se você trabalha em agência. Ele tem que ter. Aí você pega um cara desse que não tem, o currículo dele fica muito fraco. Caralho. Muito fraco, cara. Caralho. Então você fala, cara, mas esse cara ou ele faz uma transição de carreira, ou ele vai ficar aí patinando no mercado de trabalho. Então, e aí você, levando em consideração toda essa parte, você abriu o seu próprio negócio também, que roda paralela a parte acadêmica, né? Que é a Qualifica BR, que é uma empresa de recrutamento, recursos humanos, basicamente, né? E aí, cara, como é que você consegue... como você entende bem, você já acabou de dizer, né? O perfil dos alunos que estão se formando agora, como é que é essa triagem para fazer essa indicação para uma empresa para contratar? Porque eu tenho muitos amigos empresários tal, e a grande dificuldade dos caras hoje é encontrar profissional qualificado para trabalhar. Vaga tem. O pessoal fala, o índice de desemprego está enorme. Na verdade, não é o índice de desemprego que está enorme, é o índice de qualificação baixa que está enorme. Porque as pessoas não simplesmente... Vaga tem um monte, mas o cara não consegue ser contratar, velho. Como é que é isso? Olha, tem 2 aspectos importantes. O primeiro, tem áreas que realmente não tem gente. A área de tecnologia. O mercado estima que tem mais de 500 mil vagas na área de tecnologia. O número pode parecer alto, mas o número foi confirmado. É muita vaga em tecnologia. Vocês viram uma matéria na televisão que o cara falou, também aqui a nossa empresa, uma startup, voltada a não sei qual área, e o cara falou assim, eu tenho aqui, olha, eu tenho 100 posições aqui, ele falou, 100 estações de trabalho. Eu tenho aqui 50 ocupados, os outros 50 estão vazias, mostrou lá assim. Por quê? Porque não tem gente. Então, na área de tecnologia tem muitas vagas. Se você sabe hoje, por exemplo, programar, você tem trabalho, cara. Não tem como você não arrumar trabalho. Mas não é só isso, Walter. Ou se você pegar, por exemplo, vendedores. Então, eu ia chegar lá. Na área de tecnologia, tem vagas. Determinadas áreas tem vaga. O varejo oferece muitas vagas. Agora, tem aquelas vagas realmente que você não consegue. Por quê? Porque falta qualificação. Então, você pega o cara... um candidato que ele independente da posição, ele tem uma certa experiência e tal, mas quando você lê o currículo dele e você chama ele para conversar, ele não demonstra aquele conhecimento que muitas vezes ele escreveu no currículo. Sabe? Vamos falar, você falou área comercial. Me fala um pouco, como é que funciona o funil de vendas? É um negócio muito comum na área comercial. Como é que funciona isso? Como é que é o processo? Como é que você fazia? Não, pai, não sabe. Ou ele fala, você trabalhou com sistemas de gestão, e é obrigatório, cara, na área comercial, conhecer as ferramentas. Pega lá o Salesforce, que é o mais conhecido do mercado. Não, eu não conheço, mas eu conheço um similar. Não, eu não conheço. Então, ali começa a ficar para trás a qualificação. Putz, esse cara não está bom. Ou pega muito a questão comportamental, sabe?
ele vai muito mal na conversa, ele vai muito mal na apresentação, aí entra a questão do marketing pessoal lá. Pois é. Tem uma frase do marketing pessoal que eu acho muito legal, que é o seguinte: certamente você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Essa frase ela é muito legal, porque se você perdeu aquele primeiro momento, sabe, eu tenho uma entrevista marcada agora às 16 horas. 16h10 a pessoa não entrou na entrevista. Aí eu chego lá e falo, cadê você? Ah, tô chegando. Pronto, sabe, já causou uma impressão ruim, não é um cara pontual. Ou ele se apresenta muito mal, ele não se preparou para o bate-papo. Eu falo, planejamento é segredo de tudo. Você tem que se planejar, você tem que chegar no horário, você tem que estudar o assunto. Eu vou mandar um candidato para uma empresa e ele não viu nada sobre a empresa, você não visitou o site dos caras, não sabe o que os caras fazem, quem são os caras. E como é que você vai chegar lá? A hora que alguém perguntar para você, me fala sobre a empresa. Você não tem nada para falar, cara. Eu sou feio. No caso da molecada, eu falo, olha, dinâmica de grupo. Uma pergunta que é muito comum em dinâmica de grupo. O que você sabe sobre a nossa empresa? Se você não leu, já era. Você perdeu ali. Você já está eliminado. Você não teve o interesse em procurar saber quais são os produtos, os serviços da empresa, o que ela faz, ou quem são as pessoas. Procura lá, né? Eu vou procurar lá, eu vou achar o sócio da empresa, vou saber quem são esses caras. Como é que é a cara deles? Não é que o cara passa por mim no dia da entrevista, eu não sei quem é o cara. É tudo preparação. Então, eu vejo assim, falta muita orientação, muita coisa devia estar sendo passada no curso técnico, eu acho, no ensino médio. Já começar a orientar, por exemplo, o jovem, como ele deve fazer, como ele deve investir na empregabilidade dele, o poder de empregabilidade dele. Abrir a cabeça do jovem, mostrar para os jovens que existem outras profissões. Sei lá, o jovem, sabe que alguém pensa em fazer paleontologia, sociologia, serviço social. Então tem cursos, você fala, mas por que alguém foi fazer aquilo, né? De onde ele tirou essa ideia? Porque a mídia é muito assim, eu vou fazer odontologia, eu tenho cursos muito comuns, né? Eu vou fazer direito, vou fazer administração. E tem muitos outros cursos aí que oferecem carreiras muito boas. Mas o jovem nem fica sabendo que existe. Na minha época, por exemplo, eu não lembro de ter sabido de determinados cursos, que poderia ser muito interessante. Então, voltando um pouco lá atrás, na nossa época, nós começávamos, a gente entendia bem a questão da hierarquia, né? Eu até costumo dizer assim, se você tem 40 anos de idade, provavelmente você foi um filho que sentava à mesa para um jantar e o teu pai não precisava cobrar nada de você, bastava um olhar, você já sabia o que era para fazer, né? Eu não comia sem o velho não comer primeiro. A melhor parte do frango ia para o pai. Não era assim, né? Sim. E a gente entendia as questões hierárquicas ali, naquele momento, como educação. E a gente começava lá numa profissão de base, que normalmente era um office boy, e aí você ia galgando e fazer outras coisas. Então, quando você chegava lá na vida adulta, você tinha já uma bagagem estou me referindo a comportamento, tá? Eu não estou me referindo a acadêmica, mas você tinha uma bagagem comportamental que já vinha com questões hierárquicas, questões de comportamento, respeito, disciplina, que tudo isso hoje foi por água abaixo, né, cara? Hoje você pega, eu sei porque eu tenho bastante funcionário nas empresas, né? E aí eu vejo que se você cobra um cara hoje de 25 anos trabalhando na tua empresa, se você cobra resultado, o cara espana. E se você não cobra, ele não te entrega. E aí, como é que a gente lida com essa questão, saca? E porque não é pontual a parada. A parada tá rolando em todo mundo, cara. O cara, você já mandou profissionais para a minha empresa que começou num dia e no outro pediu demissão. Quer dizer, como assim, cara? Né? Porque não podia usar o telefone, celular. E aí? É complicado. E muita coisa você não pega, né? Por exemplo, no processo você não consegue detectar. Como é que você aplica um teste? Tal?
aparentemente está tudo bem, mas eu vejo assim, no caso dos jovens, é muita impaciência. É muita impaciência, né? Ele não foi preparado para enfrentar o mundo corporativo. No caso de profissionais assim, mais experiência, o que eu vejo é que alguns realmente eles não... É um problema comportamental. Não é à toa que o comportamental hoje é o principal, digamos assim, fator que você tem que identificar no profissional. Como é que é o equilíbrio emocional dele? Como é que ele lida com pressões no trabalho? Como é que ele lida com o trabalho em equipe? Como é que ele lida com uma liderança, de repente, mais autocrática? Então, nessas situações, às vezes, a pessoa ela vai para a empresa e ela se depara com uma situação que para ela aquilo é uma coisa muito forte, e não é, aquilo é normal. Eu já ouvi assim, eu saí da empresa porque o dono da empresa nunca falou comigo. Pois é. Mas por que ele tem que falar com você, né? Tem uma hierarquia lá. Não, mas eu acho que eu mereceria ser mais... Eu ouço muito isso. Aí eu não fui valorizado na empresa que eu trabalhava. Para com isso. Primeiro, você não pode afirmar uma coisa dessa. Você está responsabilizando a sua demissão, colocando a culpa na empresa. E não é assim que funciona. Essa empresa saiu, falou, qual é o discurso? Acabou o contrato, foi embora. A empresa achou por bem que não era momento de seguir adiante. Mas nunca colocar isso como justificativo. E o importante, muita gente, depois que passa por um processo desse, ele repensa, né? Ele fala, caramba, onde foi que eu errei aí, que eu posso melhorar? Muitos não. Quando pensa é ótimo. Também tem muito que nem pensa, né? Não, segue a vida, segue o jogo e vai fazer a mesma coisa na outra empresa. Porque as pessoas acham que elas vão chegar nas empresas e elas vão mudar as empresas. Elas não vão mudar as empresas. As empresas estão lá há 30 anos funcionando e operando daquela forma. O cara chega lá, ele tem que se adaptar ao trabalho que ele vai se submeter a fazer. Ele não vai mudar a forma que o sócio da empresa pensa, ele não vai mudar o comportamento de um dos sócios que eventualmente tem um doido lá, se eventualmente tem... O cara não vai mudar, bicho. O cara ele tem que entender e tem que se adaptar ao local onde ele foi cultura, trabalhar. Esse é um ponto importante, cara. Você... Nos cursos, normalmente, de negócio, você aprende lá, vai ter um capítulo, uma disciplina, que é a cultura organizacional. Que você aprende a identificar a cultura organizacional. A sua empresa tem uma cultura organizacional. E a cultura organizacional, a gente chama de top-down, ela vem de cima para baixo, porque é o dono, são os acionistas. Então, você vê vários aspectos. Por exemplo, eu trabalhei 15 anos na Copersucar. Eu fiz carreira na Copersucar, sei como diretor da Copersucar. E a Copersucar é uma cooperativa, então ela tinha lá 50 usinas de açúcar e álcool cooperados. E os donos, a diretoria era formada por usineiros. Então, qual era a cultura dessa empresa? Eles eram os usineiros, alguns senhores de engenho, né? Alguns muito velhos. Tal. Era aquela cultura, assim, que fazia exatamente como eles queriam. Mão de ferro. Mão de ferro. As gerações que vinham depois eram mais tolerantes, mas a maioria seguia a mesma linha, ou seja, mantinha-se a cultura da empresa com diz respeito à autoridade. Então, você vê sinais de cultura da forma como os donos lidam, como eles lideram, como eles se vestem, a mobília da empresa. Tem empresa que, sei lá, os caras são evangélicos, então você vê muito aspecto religioso dentro da empresa, faz parte da cultura. E um aspecto hoje que se cobra muito do profissional é que ele se adapta à cultura. Então, cara, meu sonho é trabalhar no Google. Eu vi lá, meu sonho é trabalhar no Facebook. É uma alegria, não parece, não é. São metas apertadíssimas, tem uma pressão danada por resultado, mas é aquela cultura. Então aquilo digamos assim, é legal. Por exemplo, a minha filha está trabalhando lá a Beatriz está trabalhando na Biolab. Puta, é uma empresa sensacional. É sensacional a empresa. Ela dá benefício, ela dá ótimo salário, dá tudo. Metas apertadas. Ela cobra, tem que ter uma reciprocidade. Então, tem empresas que realmente estão migrando para isso. Eu acho que isso a empresa tem que refletir também, porque a empresa, para cobrar, ela tem que dar em troca alguma coisa. Mas empresas que pagam os melhores salários retêm os melhores talentos. Né? Tem uma rotatividade menor do que os outros. Isso é notório, isso é estatística que mostra. Então, quando você paga, por exemplo, melhores salários, ou pelo menos salário de mercado, você consegue reter esse cara por mais tempo. Você consegue manter ele mais motivado, você consegue fazer ele suportar toda a pressão. Tá? Você torna o cara mais feliz no trabalho. Então a empresa, o RH da empresa tem que estar atento a isso.
Pô, como é que eu estou tratando meus empregados aqui? Quando eu contrato alguém para uma empresa, a empresa está, sei lá, o salário de mercado é 5, a empresa fala, eu pago 4. Eu sei que eu não vou achar o melhor profissional, já tenho certeza. Eu vou trabalhar com um nicho um pouco abaixo. E aí você encontra pessoas que às vezes têm uma alta rotatividade, ela não tem a mesma qualificação, ela não tem o mesmo equilíbrio emocional, mas veja, é o que está tendo para aquela posição. Então, eu falo assim, a empresa ela tem que estar focada, ou o RH da empresa, ou alguém na empresa tem que estar muito atento a isso, principalmente com os índices de rotatividade. Qual o turnover da empresa? Tá 5%, mas qual é o turnover no mercado? É 3%. Opa, a gente está errado. Não, o turnover da empresa, o turnover desse mercado é de 10%. Nosso 5% é um parâmetro legal, né? Fazer o chamado benchmark, a gente está dentro de um parâmetro. Agora, faça uma análise interna. Eu estou retendo os melhores empregados? Que é o endomarketing daí, né? O endomarketing, né? O endomarketing é muito comunicação, né? É transparência. Falar, olha, eu não vou mentir para o empregado. Mas você ganha bem pra caramba aqui para fazer o que você faz. O cara fala, ganho mesmo? Tá aqui, o concorrente paga 10, você me paga 8. Sei lá. Então... Sem contar que, às vezes, o ambiente de trabalho também conta muito, né? Porque tem algumas estatísticas também, claro, você pagar dentro do mercado de trabalho, eu acho que é o básico, né? Eu acho que tem que ser assim mesmo. Se você pagar abaixo, o teu concorrente leva teu funcionário embora. Então você tem que pagar a equivalência do seu, porque às vezes é muito caro, né, você perder um funcionário para um concorrente. Então você vai equiparando ali as coisas e está tudo dentro de mercado. Mas a gente percebe que às vezes você dá um aumento de salário para a pessoa e aquele aumento de salário gera uma motivação que passa muito rápido, né? Uma semana o cara já esqueceu que ele teve aquele aumento de salário, ele já está fudido de novo, já está buscando outra coisa, ele está com a cabeça mil. Então, trabalhar o endomarketing e criar não só a equiparação salarial, mas também criar um ambiente de trabalho saudável, bacana, que é isso que a gente tenta estabelecer nas empresas hoje, é criar um lugar gostoso. A gente está até mudando agora de prédio, estou falando agora de uma das empresas que a gente está mudando para criar exatamente um ambiente mais favorável, para ver se a gente consegue motivar as pessoas a ter um lugar melhor para trabalhar, tal, não sei o quê. Mas, cara, parece que tudo que a gente faz não é suficiente, bicho. É muito louco, cara. Eu tô completamente desanimado com relação a essa questão de empregabilidade. Tem muito... Será que não é o que vai acontecer? Começar a importar mão de obra, por exemplo? Começar a trazer mão de obra de venezuelano, de boliviano, que os caras estão vindo com muito mais apetite, às vezes muito mais conhecimento. Você não acha que isso vai acabar acontecendo? Isso já tem, já bastante. Né? Você vê muito venezuelano no mercado de trabalho. Eu faço entrevista, o sotaque. Recentemente entrevistei um uruguaio, que está aqui no Brasil já há algum tempo. Está acontecendo. Mas essa questão da motivação, tem um cara, um psicólogo aí, na década de 60, que é chamado Abraham Maslow. O Maslow é um cara que ficou muito famoso, que ele criou a chamada pirâmide de Maslow. Que ele dizia o seguinte, quais são as necessidades do ser humano. Isso. Depois apareceu um alemão chamado Herzberg, que também era sociólogo, psicólogo, e ele acabou complementando a obra. Mas a obra diz o seguinte, o resumo da obra do Maslow. Ele fala que o que motiva você não motiva a mim. Ele fala assim, as pessoas têm necessidades diferentes. É isso aí. E como você fala motivação, motivar é dar motivos. Então, para algumas pessoas, os motivos são diferentes. E ele coloca salário na base da pirâmide, que ele chama de necessidade fisiológica. Então, quando você dá salário para um cara, por exemplo, que ele ganha pouco, um salário muito pequeno, o impacto do salário dele é o quê? É uma refeição a mais, é um transporte, talvez mudar um aluguel, alguma coisa, é o básico. Isso, segundo a visão de Maslow, não motiva, e realmente não motiva. É muito pouco o impacto disso. A partir depois vem segurança social, mas a partir do quarto item da pirâmide, que é a questão do status, reconhecimento, aí começa a motivar. É por isso que muitas empresas falam assim, vamos dar um incentivo para o pessoal aqui. Vamos dar o quê?
Viagem, cara. Viagem está no topo da lista de motivação. Eu fiz uma viagem uma vez para a empresa. Nunca mais esqueceu? Nunca mais esqueci. Marcou. Fiquei 10 dias lá no sul da Bahia. Lá. Foi uma coisa maravilhosa, cara. Não esquece. Aquilo motiva muito. O dinheiro realmente ele não motiva. O dinheiro ele só para de motivar, ou melhor, ele só deixa de motivar, melhor dizendo, quando a pessoa não precisa mais de dinheiro. Então, o que motiva um cara que tem um salário, sei lá, de 150 mil reais? É o dinheiro? Não é. Não, mas esse cara é um mercenário. Pode ter certeza, não é o dinheiro. O que motiva ele é a exposição, é reconhecimento, é um monte de outros fatores aí, autorrealização, que é o topo da pirâmide. Então, quando você fala assim, eu preciso motivar esses caras, mas tem que fazer uma análise. Que aí, normalmente, é o RH da empresa, um consultor, fala, deixa eu analisar aqui. Entender caso a caso. Caso a caso. Deixa eu conversar com as pessoas. Porque na sua visão é uma, na visão do empregado é outra. Você fala assim, não, eu sei como é que é o comportamento da minha... Não sabe. É que nem agora. É que às vezes o RH também é deficiente, porque como as deficiências profissionais elas vêm desde do cara técnico que foi mal formado, depois o cara da administração chega lá no RH também que não tem essa formação acadêmica a ponto de entender as necessidades e poder fazer esse trabalho. E ele faz parte do grupo, né? Normalmente o RH está integrado no grupo. Pois está integrado no grupo. A gente tem que ter uma visão externa. É que nem a gente fala assim... pessoal que tem filho adolescente, né? 18, 19 anos, tal, 20 e poucos anos. Eu sei tudo do meu filho, não sabe nada. É que nem aquela série Adolescência lá. Os caras, eu fiquei chocado quando vi aquela série. Meu Deus, como eu sou ignorante em relação às crianças. É um mundo, você acha que sabe, não sabe. Mas não é só naquela de criança de 13 anos. É naquele jovem que eu dou aula lá de 18, 20 e poucos anos. É a mesma coisa. Você fala assim, eu sei tudo daquele garoto, aquela garota. Não sabe. Você não sabe quais são os anseios, quais são os medos. Tem um ali que está muito quietinho. Esse cara ali para estar sofrendo um bullying danado até hoje. E você não sabe. Isso vai prejudicar a vida dele. Então, assim, a empresa, muitas empresas estão completamente desconectadas dos seus empregados. E aí é onde entra o ESG? Não, o a parte social do ESG. Seria, digamos assim, entraria. A parte social do ESG. Se fala assim, sei lá, agora é lei, né? A empresa vai ter que cuidar da saúde mental aí dos empregados. Pois né? Que tá relacionado com o ESG? Tá relacionado. O ESG cuida disso, do clima, da inclusão, digamos assim, da satisfação, né? Do que ela está fazendo também para a comunidade. O social tem muito a ver com responsabilidade social também. O S ali do social, né? Para quem não conhece, o ESG, ele trata do social, do meio ambiente e da governança, que é a governança corporativa, que é a gestão da empresa. O social é um componente muito importante. O ESG ele perdeu muita força. Por quê, cara? Ele perdeu principalmente por causa do efeito Trump, cara. O Trump ele destruiu o ESG. Ele jogou tudo fora. Eu não acho. Eu acho que foi a agenda woke. Porque quando as pessoas confundiram muito o ESG com a agenda, com uma pauta woke, né? Que o clima, as pessoas confundiram um pouco essa pauta, né? Quando falava em social, só se pensava no público LGBT. Quando falava do meio ambiente, só se pensava na questão de emissão de poluentes. Quando falava da parte de governança, então acho que desvirtuou um pouco por aí, por causa disso. Porque o social não é só o LGBT, cara. É o cara na cadeira de roda, é o cego, é o surdo, é o negro, a inclusão, mulheres no cargo de liderança, né? Quer dizer, é uma série de coisas que envolvem a parte social que acabou, as próprias montadoras começaram a fazer carros voltados para o público LGBT, não sei o que, nada contra isso aí, evidentemente, mas eu acho que acabou estreitando e acabou naturalmente, se você pegar essa pauta woke, ela está indo por água abaixo, né? Então. Muito tem a ver com o Trump também agora, acentuou mais, né? Eu concordo com você, eu acho que teve uma forçação de barra muito grande. Forçação de barra do caralho. Forçou muito a barra, né? Puta que pariu, ficou chato fazer. Quando você falava até que você ia aplicar o ESG, as pessoas já torciam o nariz, cara. Falavam assim, puta merda. A primeira coisa que veio na cabeça era a inclusão, né? A empresa faz inclusão, mas... Não é isso. Caramba, é ao ponto de virar lei algumas coisas, né? Você fazer, não precisaria fazer isso aí, né? Mas o Trump, ele veio e ele botou a pá de cal, né? Eu achei. E quando ele já se candidatou e tinha chance de ser eleito, algumas empresas que
que estavam ligadas a ele ali, né, apoiando e tal, já começaram a desativar essas pautas, né, tipo as empresas de tecnologia, Google, Facebook, McDonald's, a Meta, né? Meta, e por aí foi, né? Essas grandes empresas que eram referências, né? E é claro, a reboque vai uma porrada de outras empresas, vai todo mundo falar, para que eu vou gastar dinheiro com isso também? Por que eu vou me preocupar com isso, né? Mas assim, eu acho que a empresa, independente de ESG, de normas e tal, a americana sim, ESG, validada, auditada, e fez a porcaria que fez aí de mais de 40 bilhões de reais. Então, eu penso assim, a empresa, cara, uma coisa muito legal, que a empresa ela tem um caráter social importante. Então, eu falo assim, pô, da minha empresa, ela recolhe os impostos, ela faz tudo certinho e tal. Mas quando você fala, por exemplo, de responsabilidade social, o que as empresas estão fazendo, por exemplo, para a comunidade e para os próprios empregados, né? Eu já vi assim, eu já mostrei em cálculo, por exemplo, falei assim, a empresa, eu pago, por exemplo, o coveiro médico só para o empregado, eu não pago para a família. Eu falo, cara, você sabe o impacto que isso tem na motivação da pessoa? Então, pô, o cara fala, esse trabalho tem aqui, não paga, mas eu vou. Ele vai, mas ele não vai estar comprometido, sabe? Ao passo que a empresa fala assim, deixa eu colocar isso no papel, quanto custa algumas coisas? Quando o cara está desempregado, né? O cara topa. O cara topa. Aí, depois de um tempo, ele começa a reivindicar. Ou ele vai ser sediado pelo concorrente, né? Alguma coisa no mercado, e ele acaba caindo fora. E você sabe que, às vezes, o impacto financeiro para a empresa não é grande. Esse é o ponto, cara. Né? Porque, às vezes, não é grande. Às vezes, o cara fala assim, porra, vou pagar convênio médico para funcionário, para a família extensiva, a família, o CLT, aquela coisa toda tal. Mas, às vezes, você vai fazer lá uma conta rápida lá. Isso aconteceu até recentemente, que o cara chegou lá e falou assim, mas escuta, você já fez um orçamento disso? Aí, porra, quando o cara mostra o número, você fala, cara, mas o que isso vai impactar na nossa vida? A porra desse... Então, às vezes, também tem a questão do ego, do responsável ali pelo financeiro da empresa, que ele também tem que mostrar o resultado, né? E ele está dentro de um paradigma, muitas vezes. Ele não consegue quebrar aquilo, né? Sair e falar, puta, mas eu vou ganhar do outro lado, né? Então, mas aí é que está a questão de você unir os departamentos da empresa para que se fala, não? Porque às vezes o ponto de vista do financeiro da empresa é economizar. Faturar mais e economizar. Gerar mais dinheiro para a empresa. Mas a visão do comercial, às vezes, não. A visão do comercial, às vezes, é dar alguma coisa para um cliente para poder colher duas coisas né, depois. Aí o financeiro não dá o crédito. O financeiro não dá o crédito, entendeu? Ferrou o vendedor. Fica uma briga do cacete na empresa, né, cara? Como muito louco isso. Bicho, aí é integração, cara. Tem que ter. Eu falo assim, às vezes, a empresa tem muita reunião e tal, mas a reunião ela tem que ter. Tem que ter reunião, por exemplo, só de gerência, tem que ter reunião do CEO com gerentes, reunião dos sócios com o CEO, reunião dos sócios com os gerentes. Isso é o endomarketing também, é a integração, comunicação. Porque o cara que está, às vezes... Que é a porra da gestão do ESG. Se você não está integrado, você acha que está acontecendo alguma coisa e aquilo não é verdade. Não é bem aquilo não que está acontecendo. Pois é, cara. Bom, voltando aqui para a tua área que você mais gosta, né? Que é... Como que você pode dar uma dica de postura para um cara que vai para uma entrevista de trabalho, bicho? Olha... O cara tá aí, vai ter uma entrevista amanhã e tal, e como é ele deve se apresentar? Olha, eu falo muito isso para o candidato quando ele vai para a empresa. Um dia antes eu falo assim, olha, amanhã você tem uma entrevista, né? Vamos bater um papinho aqui. O problema é que muita gente não aceita a sugestão, por incrível que pareça. Sabe? Eu já vi o comentário assim, calma aí, eu tenho que ser autêntico. Não, tudo bem, você vai ser autêntico. Eu vou falar a verdade. Vou falar. Fala a verdade. Você vai ouvir verdades também, então vai com cuidado, né? E aí, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer. Tem cara que não concorda. Eu sempre fui assim. Eu aprendi de forma diferente. É que nem currículo. Eu falo, teu currículo tá uma porcaria, tá muito ruim, cara. Eu tô vendo que você é um bom candidato, mas eu não posso mandar o seu currículo assim. Ou você refaz ou você paga. Eu refaço para você. Existem, então, métodos para fazer um currículo? Claro, com certeza. Técnicas. Sim, sabe? Você tem que ter lá aquele padrãozão, né? Os dados pessoais. Eu pego o currículo e está lá ainda. Brasileiro, casado, 3 filhos, RG, CPF, endereço. Nada disso precisa. Você tem que colocar teu nome, quando muito a cidade que você está.
Né? Nada mais, nada mais. A idade ela pode ser ruim para você, como pode ser bom para você. O cara hoje que tem 60 anos de idade, ele coloca a idade, ele está fora. O currículo dele é eliminado. Então você tem que fazer o currículo chegar na mão do entrevistador para ele ligar para você. Aí você fala a idade com ele. Mas aí você está conversando com o cara, você convence o cara. Você não está, o robozinho te elimina. Sabe? Quando eu faço o filtro lá, ele já vai eliminando. Eu coloco lá de 35 a 45. O cara tem 36, ele está fora. Sabe? O 46, ele está fora. Então, tem aquele padrãozão. Então, vem lá o nome do cara, a cidade onde ele está falando, o e-mail, o telefone e o link do LinkedIn. O LinkedIn ninguém coloca. Eu tenho que ficar pedindo o tempo todo porque ninguém coloca. Pô, mas tem que ter o LinkedIn. Tem que ter. Toda empresa que quer ver a carinha do cara, quer ver como é que é a página dele lá. Coloca, tem que colocar. Então, eu já vi casos assim, mas eu não tenho, não vou fazer. Quando o currículo cai na mão da empresa lá, ele vai falar, pô, esse cara não tem LinkedIn, por quê? Ele perde credibilidade naquele momento, ele perde um ponto ali. Você tem algum problema com o LinkedIn? Então, tem que ter. Aí vem o teu objetivo, né? Que o objetivo, eu sempre falo, não coloca o cargo assim, no objetivo. Restringindo, né? Restringindo outras possibilidades. Exatamente. A não ser que você fale assim, uma empresa está recrutando lá um gerente de vendas, aí você coloca gerente de vendas. Senão é interessante, você coloca lá atividade comercial, gestão de vendas e tal. O cargo ele restringe e o robô vai te eliminar também. Hoje os currículos são lidos, né, pela inteligência artificial, então você acaba ficando fora. E aí vem a qualificação, que pouca gente coloca. A qualificação é tudo aquilo que você sabe fazer e você aprendeu na tua vida. Eu sou um profissional com mais de 10 anos de experiência, formado em tal, conheço isso, conheço aquilo. Ali você coloca as chamadas palavras-chave, que o robozinho vai ler também. Sabe? São chamadas palavras-chave. A qualificação é muito importante. E depois da qualificação vem a formação acadêmica, né? E depois da formação acadêmica, a experiência profissional do cara. A empresa, o tempo que ele ficou naquela empresa, o cargo é uma breve descrição do que ele fazia naquela empresa. Importante na qualificação você colocar resultados obtidos. É aquela história, o garoto lá ele foi funcionário do mês no McDonald's. Aí a foto do cara está lá. Eu já ouvi muito essa pergunta. Isso é legal para o currículo do cara? Claro que é. Isso é o portfólio que o cara tem que ir montando. Eu sou bom pra caramba. Eu sou o cara que mais vendi naquela loja durante o mês. Eu bati metas, cara. Eu sou um cara, eu fui o melhor. Está aqui a prova. Isso é meu portfólio. Então, eu fiz uma venda que foi sensacional, muito acima da meta. Coloca no teu portfólio. Tudo aquilo que você realizou, que você conquistou, que você fez, que gerou resultado para a empresa, você tem que colocar no teu portfólio. Os japoneses fazem muito isso. Qualidade total nada mais é do que você todo dia avaliar e recomendar melhorias. Aquele cara que recomenda uma melhoria assim, muito mais importante, ele é premiado por aquilo. Então você tem que, é muito importante que você coloque isso no currículo também. Além de tudo que você sabe fazer, né? Que é uma coisa que, se eu falar para você, para o candidato, ó, me manda seu currículo. Ele fala, pô, depois eu nem tenho o currículo, vou ter que fazer. Mas eu te mando no final da tarde. Não manda. Não manda. Você não vai conseguir fazer um currículo em um dia. Não vai. Não adianta, não vai. Então você tem que fazer o currículo, é uma coisa que você vai ter que se debruçar ali. Voltando ao caso do gerente de banco. O cara escreveu lá 4 linhas. E não dá para escrever 20 linhas quase. O cara tem 20 anos de banco, é muita experiência, muita coisa que ele conhece. Quando eu pergunto assim, que sistema que você utilizava no banco é o SAP. Pô, não está escrito aqui que você conhece o SAP. É uma habilidade importante. Tem que colocar isso no currículo. Eu conhecia lá também CRM. Coloca no currículo. Né? Você não colocou. Então você tem que ficar extraindo isso. Né? Por isso que é importante o currículo. É aquela primeira impressão. O currículo ele serve para você gerar uma entrevista. Só para isso. Depois ele perdeu o efeito. Mas se você gerou a entrevista, ele atingiu o resultado dele. Ele conseguiu despertar a atenção do interessado lá do outro lado. Entendi. Então você tem que fazer bem feito. Ou você paga, às vezes paga R$300, o cara faz um currículo brilhante. Minha empresa a gente faz por R$300. Tá. Deixa o currículo do cara, show de bola. Dentro das necessidades. Cara, o que é a diferença hoje de uma empresa de RH, de recrutamento, uma agência de emprego, né? Como se fala, de um headhunter? Então, você se considera um headhunter? Sim. Sim, pelo seguinte, quando o headhunter, como diz aí, é o caçador de talento. Caça-talento,
Esse cara, ele trabalha normalmente com cargos do C-Level. O que é o C-Level? Muita gente não conhece, né? O C-Level é o cargo assim, de alta gerência, diretoria, né? A gente fala de chief, né? Eu digo assim, nível de chefe dentro da organização. Ele é o CEO, ele é lá ele é o executivo principal da empresa, né? Depois do sócio, ele é o CEO. Então, o Headhunter ele trabalha nesse nível. Então, é aquele cara que, quando a empresa me passa o perfil, eu vou no mercado caçar esse profissional. Então, não me interessa se o cara está empregado ou desempregado. Se ele estiver empregado e eu tenho condições de convencê-lo a mudar de empresa, eu vou fazer isso. Eu imaginar, a empresa fala assim, você pode trabalhar aí com um salário aí de 30 mil reais. Aí eu vou no mercado, eu vou tentar o concorrente e tal, eu chego no cara, ele ganha 25, fala, eu tenho uma proposta aqui para você de 30 mil, nessas condições, tal. Você tem interesse em conversar? Se você falar, tem interesse, ele abriu o canal de comunicação, aí é uma entrevista, um bate-papo e tal, e dando certo eu vou encaminhar para a empresa. Isso é o que o Headhunter faz. Já o consultor, ele trabalha também em cargos de alta gerência e tal, mas ele trabalha com todos os outros níveis. Tá. Então, você pega uma Cato, uma Manager, Vagas.com, esses caras são todos consultores, plataformas de consultoria. O que esse cara faz? Ele filtra o currículo, né, e manda para a empresa. Ele fala, ele simplesmente ele faz a ponte. Quer dizer, o ônus da contratação é da empresa. É da empresa. Vai receber o currículo lá e né, não tem uma entrevista prévia, uma seleção prévia, né? Tem uns picaretas aí que chamam o candidato e falam assim, eu tenho uma vaga aqui que é teu perfil, é tua cara, tal, mas eu vou ter que refazer teu currículo, eu vou cobrar aqui R$500. Vamos ter que fazer um exame psicológico, vou te cobrar mais de R$1.000. Ele coloca uma série de serviços, aí o cara, tá bom, e fechou lá, R$2.000. Ele faz tudo aquilo, às vezes a vaga nem existe. Puta que só pariu. Tem muito disso. Ah, caralho. Tem muito disso. E esses softwares que, bom, já tem, sei lá, uns 20 anos que eu conheço o tal de alguns softwares que faz teste de comportamento, né? Funciona. Tá legal, tinha aquele. Tinha um antigamente que usava, cara. Se não me chamava inteligência artificial. Não, como que era? Não sei se era BI, alguma coisa assim, não lembro agora. PI. Pridex Index. Era o nome, PI. PI. É famoso. Ainda tem. Ainda tem? Tem. Hoje os caras falam muito no chamado DISC. Que ele trabalha liderança comportamental, resolução de conflitos. É um teste muito legal, simplesinho de fazer. Mas esses softwares, cara, eu acho impressionante. Ele tem software que você responde 16 perguntas. Coisa mais óbvia do mundo, sabe? Quando você está numa discussão e você não consegue convencer, você sai da sala, você tenta convencer, tem aquelas alternativas. Aí, na outra pergunta você está sendo pressionado numa reunião, você sai da sala. Sabe, essas perguntas, a coisa é tão inteligente que você responde 16 perguntas, ele te conta a vida inteira, cara. Como é que pode, cara? Né? Quem que bolou essa porra, né? Em cima de comportamento, né? Comportamento humano, que inclusive a gente é meio cachorro, né, cara? Existe um padrãozinho, né, dentro na questão do nosso inconsciente, né? A gente, porque só funcionaria se o ser humano demonstra um padrão, porque uma resposta minha que seja diferente da sua, que vai levar ao nosso perfil. Meu, é muito louco isso. É muito louco, é muito legal. Muito bem desenvolvido. Aqui agora ficou confuso também. Mas esses softwares eles são muito legais, eles dão uma ideia legal. Dá. Questão da liderança. É caro, né, fazer esses... Não é caro não, cara. Tem uns uns 20 anos atrás o PI era caro pra caramba. Tem um que é usado pela Red Bull. Ele está disponível de graça, eu não me lembro o nome agora. Eu queria fazer uma porra dessa aí. Se você entrar no site da Red Bull, coloca lá teste psicológico Red Bull. Ele está disponível. Você pode fazer, é um teste que é muito legal. Todo mundo fala bem desse teste. E você consegue fazer e tem resultado na hora ali. Muito legal. Tem candidato que ele anexa no currículo dele o resultado do teste psicológico do Red Bull, que é gratuito. Ele fala, já fiz aqui, você está aqui no meu perfil. Assim, fica que ele concordou também com aquelas conclusões. Né? Sim. Muito louco isso. Vamos lá. O que eu queria falar contigo também sobre
o marketing pessoal, que está totalmente ligado à questão das dicas de postura. Né? Você tinha perguntado, acabei viajando, aí nem falei. Mas tem, cara. O ideal é você simular uma entrevista. Isso é muito... Quando você está fazendo um trabalho, ele chama de outplacement, aquele cara que ele foi demitido da empresa por algum motivo, hoje está no mercado de trabalho, algumas empresas pagam o serviço de outplacement. O que é isso? É um consultor que vai ajudar esse cara a mudar emprego, a arrumar um emprego. Então, você tem um trabalho psicológico e tal. E uma coisa que a gente faz, ou mesmo às vezes dependendo do candidato, por exemplo, eu faço. Quando eu vejo que o candidato ele é muito bom, ele tem uma possibilidade de êxito muito grande para aquela empresa, ele tem um perfil legal, eu invisto no treinamento para ele, para que ele se dê bem. Eu tenho todo o interesse que ele se dê bem. Então, eu falo para o cara, vamos fazer uma simulação aqui? Aí eu faço algumas perguntas e às vezes eu corrijo. Quando as pessoas me pagam para fazer isso, dentro de um trabalho de mentoria, a gente simula uma entrevista, filma e tal. Mas durante a entrevista, então, aí eu começo a corrigir a pessoa. Eu falo, eu vou ser muito sincero com você. Tá? O que você falar para mim, eu vou corrigir você, porque você está me pagando, pô, não vou mentir para você. Então eu começo a corrigir. Por exemplo, você está numa entrevista, olha nos olhos. Nunca fique, né, olhando para cima, para baixo. Tem gente que interpreta, tem várias interpretações da posição do olhar. Olha o que você faz com as mãos, tem cara que fica balançando o pé, balançando a cabeça, tem uma postura, fique ereto e tal, não deixe de olhar para a pessoa, seja objetivo, não seja prolixo. Tem cara que responde e ele não para de falar, são 15, 30 segundos uma resposta. Se achar que tem que complementar, você complementa. Se a pessoa tem interesse, ela vai pedir para você complementar. Então eu fico dando dicas assim, como fazer. Que roupa você tem que ir para uma entrevista. Então você fala, caramba, eu vou numa entrevista amanhã, mas eu me lembro muito bem que eu trabalhei na M-Officer. Eu fiz um trabalho de um projeto de um ano lá de auditoria na M-Officer. M-Officer já chegou a ser a principal marca do varejo na área de moda. E quando eu trabalhei lá já faz uns 10 anos. É uma péssima empresa, é um lixo de empresa, sabe? Um lixo. Eu jurei que falaria mal dessa empresa enquanto tivesse a oportunidade. Eu não perco uma chance de falar mal da M-Officer. É uma porcaria de uma empresa. Vendia lixo caro pra caramba. E eu lembro muito bem que essa empresa, cara, por sinal, ela tinha na época 300 lojas. Hoje tem, para minha felicidade, ela tem 4. Ela tem recuperação judicial, ela perdeu mais de 300 lojas. Caramba. Mas eu lembro que o primeiro dia que eu fui na entrevista da M-Office, eu fui de terno, que era a área de auditoria e tal. E ninguém usa terno. A roupa da uma empresa de moda, como era, quando eu fiz trabalho na Fórum, na TNG, jeans, camiseta e tênis. Sim. Não importa o seu cargo na empresa. E só estava eu de terno na empresa. Parecia um fiscal da Receita, sei lá o que parecia lá. Eu falei, caramba, eu não procurei saber como é que era a vestimenta da empresa. Tá. Então você tem que saber, caramba, como é que a pessoa se veste. Na dúvida, você vai no social, no básico, né? Hoje ninguém usa mais terno, né? Gravata caiu em desuso, né? Então você vai bem vestido, pô. Melhor você talvez não ir de tênis. A não ser que você tenha fotos da empresa, entrou no Instagram da empresa, você viu a festa de final do ano da empresa, você viu o sócio lá, como é que os caras se vestem. Aí você já tem uma ideia. Então não vá se queimar por causa disso. É aquilo que eu falei, depende da primeira impressão, foi pro saco, né? Você perdeu a chance. Está muito fora do contexto ali. Então, assim, a preparação ela é importantíssima. A postura, como é o vendedor que ele vai vender, ele é treinado. Como ele deve se comportar diante ali do cliente, como ele deve fazer, qual o momento certo de apresentar o produto, qual o momento certo de falar o preço, as condições, sabe? É tudo preparação, cara. Tem que ter preparação. É difícil, né? O vendedor, por exemplo, ele é um cara que, em tese, ele deveria sentar de frente de uma entrevista e dar um show, né? Concorda? Porque o processo de vendas começa de você vender a sua imagem, né? Na recepção, né? Na recepção, cara. Né? Não teria que ter esse tipo de consultoria, né, para um trabalho de vendas, por exemplo. Bom, eu trabalhei com vendas grande parte da minha vida. Então, às vezes eu entro numa loja, cara, de shopping mesmo, vou comprar alguma coisa, eu vejo hoje os vendedores de loja, como eles atendem a gente, às vezes eu falo, caralho, meu,
Mas como é que tá empregado uma porra dessa, meu? O cara não sabe vender. Eu sempre parto do princípio do seguinte, cara. Se o cara entrou numa loja é porque ele tá interessado em alguma coisa. Que ele não tenha encontrado aquilo que ele tá buscando, mas existem diversas outras possibilidades ali dentro da loja que pode ser oferta. Às vezes o vendedor nem vem te falar com você, né? Isso é falta, a empresa não dá atenção, não dá treinamento, não cuida, cara, contrata qualquer um. Eu lembro muita vez, essa viagem que eu falei que eu nunca esqueci, eu estava lá na Costa do Sauípe e eu lembro, no último dia que eu estava lá, eu estava saindo do hotel, estava fazendo já o check-out lá, e tinha um saguão muito grande lá. Não sei se você conhece lá, não lembro o nome do hotel. E eu fiquei parado no saguão e tinha muito segurança. Segurança num canto aqui, segurança no outro canto ali, vários seguranças, né? Toda parte. O hotel todo tinha muito, na praia tinha muito segurança. A segurança era uma coisa muito forte ali, eu percebi. E naquele momento eu estava sozinha, minha mulher foi fazer alguma coisa. E eu estava ali pensando na vida, pô, acabou o meu período aqui, né? Aí veio um cara, estava atrás de mim, um cara de bermuda, chinelo, camisa aberta. Ele parou ali perto de mim assim e ficou olhando, né? Aquilo me chamou a atenção, porque ele ficou parado, mas ele parava, olhava aqui, olhava para lá. Aí de repente ele fez assim, vem cá. Ele fez assim, vem cá. Aí os seguranças vieram. Explicar para vocês como é que faz, hein? Não olha para o cliente, para o hóspede, não olha, não fica fitando os caras. Você tem que olhar para cá, ali, não sei o quê, atenção a isso, atenção àquilo. Meu, ele deu um treinamento, ele deu uma comida de rabo nos caras e deu um puta treinamento na hora ali. Eu achei aquele show de bola, ele chegou e pá, tudo bem, volta. Caramba, é isso. Então você fala assim, caramba, você... imaginar, você tem um vendedor lá que você fala, pô, aquele vendedor não vende. Pô, mas vai um dia com esse cara no cliente e vê como é que esse cara tá fazendo. Tem muito despreparo. Eu fui num restaurante esses dias e aí eu pedi um prato de comida, um macarrão. Eu falei assim, eu quero uma coisa leve. E aí veio um prato, eu pedi um macarrão bolonhesa. Aí veio lá um espaguete bolonhesa e tal. Aí eu comecei, cara, quando eu botei na boca, meu, o negócio não tava bom, não tava gostoso. Não estava gostoso, não estava bom. Estava com gosto ruim, não sei se era de estragado, se era o tempero, não sei se o cara errou. Enfim, eu chamei a moça e falei, moça, esse prato não dá para comer. Não dá para comer, tá muito ruim. Você pode preparar outro para mim ou eu vou fazer outro pedido? Aí ela pegou, não, claro, pegou o prato, levou para a cozinha. E voltou a comer o prato de novo e falou, olha, deu uma cuspida e o chefe experimentou e falou que tá normal. Inclusive o garfo do chefe ali. Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Eu falei, tá, e aí ele experimentou o meu macarrão e tá voltando o meu macarrão? Ele falou que é assim mesmo, o prato da casa é assim mesmo. Eu falei, tá bom, então me vê a conta, por favor. Eu paguei a conta e fui embora, cara, não comi. E ainda paguei a conta, porque eu podia ter feito um escândalo. Eu falei, eu não vou brigar por causa de 50 conto que custa um prato de macarrão, que eu vou, tudo bem. Deveria, né? A gente não pode aceitar essas coisas, né? A gente não pode aceitar essas coisas. Mas na hora eu falei, você não vou arrumar confusão por causa disso. Uma vez eu pedi uma massa assim, não lembro qual volto foi. mais. Aí. Só que a parada é a seguinte, esse restaurante eu não volto mais. Eu queria até falar, não vou falar o nome dos caras aqui não, porque eu não queimar, mas é brincadeira. Meu. Eu pedi uma massa uma vez no restaurante e o cara trouxe o prato com o dedão dentro do prato. Eu não acreditei naquilo. Quando ele colocou assim, o dedo dele tava pingando. Eu falei, porra, bicho, você colocou o dedão no prato, cara. Como é que eu vou comer isso aqui? Não é nada. Não tem como, bicho. Você não pode trazer. Despreparo total. Mas qualificação, despreparo do garçom, da garçonete, no caso ali que me atendeu. Despreparo do cara da cozinha que voltou o meu prato dizendo que estava normal. Cara, um prato de macarrão, um prato de espaguete bolonhesa custa quanto pro restaurante? Talvez custasse, fazer uma conta ali, R$15, 15 reais. Né, que vai custar. O cara fala, bicho, tá bom, vê o que... Fala pro cara o que ele quer lá. Tá tudo bem, joga fora, meu. Né? Eu não consigo compreender essas coisas, bicho. Mas falta de preparação, cara. Você vê aqui, ó, botou no ensino técnico aí, você pega os cursos do Senac, cara. Os cursos do Senac são sensacionais, cara. Tem curso lá de barman, de garçom. Tem um nome lá, aquele cara que prepara café expresso, faz aquela arte no café. Aquilo, por exemplo, fora do país, assim, tipo... Paris, Londres, os caras ganham muito dinheiro fazendo aquilo, o cara que detém aquela técnica. Então eles têm cursos assim muito legais. Agora a empresa tem que estar atenta. Você vê o fast food,
você não vê muito erro de atendimento, por exemplo, no McDonald's. Por quê? Porque ali é um puta treinamento, sabe? Aquele sistema mecanicista, é muito ensaio, muita preparação, mas e alguém em cima observando. Agora, você vai em outros aí, vai no Burger King, é uma estrutura completamente diferente. É metade do contingente do McDonald's, às vezes 1/3. Você vê 60 no McDonald's, tem 15 no outro. Então, o que é? Você perde a qualidade. O atendimento é uma droga. Eu tinha uma padaria perto de casa lá, o atendimento era ruim. Aí eu conversei uma vez, eu estava conversando com os vizinhos lá e todos falaram que o atendimento daquela padaria é ruim. Abriu uma padaria ali, o atendimento é uma porcaria. Todo mundo concordou, fechou a padaria. O atendimento era ruim. Então, se você não está atento, você não observa, né? Eu cheguei a fazer uns trabalhos, eu trabalhei na CIA também, fiz um projeto na época lá na CIA, e eu fazia o serviço lá de visitar a loja, eu era o chamado cliente oculto, que eles chamam, né? Eu entrava na loja com um checklist na cabeça, que não podia escrever, e um monte de coisa que eu observava. Depois eu ia apontando tudo aquilo e mandava um relatório para o gerente. Olha como é que está aqui a tua loja, em termos de organização, em termos de atendimento, em termos de um monte de coisa. Né? Riscos que a empresa corria por não colocar uma etiqueta de preço, coisa assim. A empresa tem que controlar, cara. Se a empresa largar, sabe, tipo, você tem que saber o que acontece. Se você tem uma área de venda, você tem que saber o vendedor fala muitas vezes, eu não consigo vender. Vai com o cara, eu vou com você, faz a tua venda, eu vou com você. Eu quero só conhecer o cliente. Deixa o cara vender. Aí você vai falar, pô, tá na cara porque ele não vende. Ele não sabe vender. Ou não, realmente o produto é muito complicado, tem que mudar a estratégia. Mas se você não sabe o que está acontecendo, né? Eu vejo muita desconexão entre a gestão e o tático operacional ali, sabe? Tipo, o sócio com os gerentes, e os sócios com a equipe mais operacional. Então, você não faz ideia do que acontece ali. Qual a imagem, por exemplo, que os funcionários têm dos sócios? Qual a imagem que eles têm dos gerentes? Você tem que detectar isso aqui, tem que fazer algumas pesquisas, que é interessante você fazer. Normalmente tem que ser alguém de fora para fazer esse trabalho, né? Porque é difícil o funcionário abrir o jogo. Você sabe uma coisa que eu tenho feito? Às vezes, quando o funcionário pede demissão, às vezes tem que chamar o cara e bater um papo com o cara quando ele pede a demissão. Porque daí, naquela hora que ele já tá fora mesmo, ele de repente ele abre o coração para você, ele vai falar todas as merdas que ele... Por que você saiu? O que tem de errado na empresa, tal, não sei o quê. Aí o cara já tá fora, aí ele fala, eu saí mesmo porque eu sei quem é filha da puta, não sei quem, não sei o quê. Exatamente. E aí o cara vai e solta os cachorros da empresa e ele acaba pontuando tudo que tá de errado na empresa. É uma forma de você analisar, né? E te dá um feedback legal. Às vezes o cara fala, caramba, eu não saquei isso, né? Está acontecendo isso, eu não sabia. Isso é muito comum. Em grandes empresas que têm muitos funcionários... Eu tinha um funcionário na empresa que ele era bastante importante para o nosso negócio e principalmente num determinado momento em que estava acontecendo uma implementação de um negócio novo que ia acontecer na empresa e esse cara estava à frente de todo esse projeto. De repente, esse cara, no dia seguinte, do nada, chegou lá e falou, tô pedindo a conta que eu tô indo pro concorrente. Aí eu chamei o cara para almoçar. Normalmente a gente não faz isso, cara, quando a pessoa quer ir embora, normalmente vai. Mas eu chamei o cara para entender o que estava acontecendo. Eu entendi o que estava acontecendo pro cara. Eu falei, cara, vamos consertar isso aqui então, vamos arrumar. A gente não sabia, se você não fala, a gente não consegue entender. Vamos reparar esse negócio e tal, não sei o quê. Nós não podemos deixar esse negócio desandar agora, que está em fase de implementação. Você é o cara que está tocando esse projeto. Blá, blá, blá. E tive que resgatei o cara, tá com a gente até hoje lá. Mas é um trabalho difícil, cara, porque difícil tem que ter essa entrevista. E não só difícil, porque a gente também tem que superar o nosso ego e o nosso... Né? Porque às vezes o funcionário chega e fala, tô indo embora, aí você fala, esse filho da puta vai embora então, o cara vai deixar a gente na mão, cara, que filho da puta, vai pro concorrente ainda, vai se fuder esse cara, exatamente. Né? E às vezes não é bem assim, né, cara? Às vezes você tem que dar uma baixada de bola e respirar. Tem empresas que fazem, da mesma forma que eu faço contratação, tem empresas que pedem para eu fazer esse tipo de coisa. Tem um funcionário aqui que ele pediu demissão, dá para você fazer uma entrevista de desligamento com ele? Aí quando o cara vem falar comigo, o cara se abre. Terceiro, o cara fala, pô, mas fulano é ele, blá, blá, blá. Aí de tudo aquilo que o cara falou, foi, o que eu consigo filtrar aqui, que pode ser um feedback legal para a empresa, para melhorar algum ponto. Às vezes é uma liderança, tal.
Isso é importante, cara. Você ter esse feedback. Às vezes o cara fala demais também, né? Mas é isso aí, mano. Já estamos aí 1h20 de podcast. Caramba. Eu queria deixar registrado aqui para os nossos ouvintes que eu tenho um Karmann-Ghia hoje por conta desse cara aqui, ó. Esse cara aí. O Walter é meu tio, irmão do meu pai. É um cara que eu sempre admirei demais aqui, né? E ele foi buscar, foi o primeiro carro que eu andei na minha vida, foi o Karmann-Ghia, porque quando eu nasci, minha mãe estava lá internada no hospital e meu pai não tinha carro, e esse cara aqui foi buscar eu na maternidade com o Karmann-Ghia, não é isso? Pô, o Karmann-Ghia 67, vermelho. É? É o primeiro carro. Eu tinha 17 anos de idade, nem carta eu tinha, cara. Pô, então, Era muito louco aquela época lá, muito legal. E aí, você vê, né? Eu tenho aquele Fusquinha verde, porque eu sou saudosista pra caralho, né? E aí o Karmann-Ghia, eu falei, pô, foi o primeiro carro que eu andei na minha vida, né? Você teve um bug também, né? Lembra do bug? Tive um pô, era bug, moleque, ficava no bug. Eu lembro de uma cena, cara, você dirigindo bug e eu pequenininho sentado no banco do lado e você tava ouvindo no puta do volume alto do cacete. Eu lembro do pequenininho, você tá ouvindo tique-tique nervoso, bicho. Isso me dá tique-tique nervoso. Vai lembrar dessa cena. Eu lembro muitas vezes a gente saía assim, você de pé ali, segurando ali, e eu, puta, numa velocidade, olha que inconsequência. Você de pé, e uma vez eu peguei você de pé dormindo. Você tava com o olhinho fechado ali, cara, curtindo. Olhei pro moleque tá dormindo. Bom, então, tem as influências, né? Todo mundo. A gente é produto do meio, né, meu? Pô, gosta de rock, né? Eu tive uma grande parte. E sou santista por causa dele também. Mas é o melhor time do país, cara. Porra, você vê que meu pai é palmeirense e você vê assim, a influência que você teve sobre minha vida, né, cara? E teu pai fez o meu filho ser palmeirense, sacanagem. E meu pai zoou você também. Ele né? se vingou, cara. Se vingou. Mas é isso aí, meu velho. Obrigado, tá? Obrigadão pela presença. Obrigado, foi super legal. É isso aí. Papo gostoso. Show de bola, tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Estamos ficando por aqui com mais esse podcast. Obrigado por assistir. Curte, comenta, compartilha. Esse podcast teve oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br e o @PabloBernardOficial. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.